Um conceito útil na análise de circuitos é a regra, ou são as regras de Kirchhoff. Então, nós temos duas regras de Kirchhoff. A primeira eu vou chamar de regra dos nós. Então, imagine aqui que eu tenho um fio passando corrente elétrica e aí aqui eu tenho um nó. O nó é um ponto em que vai ter a divisão do fio, né, em que o fio vai estar conectado a outros fios. Então vai ter aqui algum tipo de separação da corrente elétrica. Então, a regra dos nós, ela diz que a corrente elétrica chegando em um nó, vamos chamar ela de I. Bem aqui está o nó. Bem aqui está o nó. A corrente elétrica chegando em um nó, ela é igual à soma das correntes elétricas que estão partindo do mesmo nó. Quer dizer, a corrente elétrica I, ela é igual a I1 mais I2 mais I3, ou quantos fios eu tenho aqui partindo desse nó. Tá? Do mesmo modo, se eu tiver vários fios chegando no mesmo nó, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que partem desse nó. A gente pode dizer que essa regra aqui, ela expressa o princípio da conservação da carga elétrica. A outra regra de Kirchhoff é chamada de regra das malhas. Então, como funciona isso? Vamos fazer um circuito aqui. Eu vou fazer inicialmente um circuito com uma única malha. Mas essa regra vale para circuitos com várias e várias malhas. Isso a gente vai ver nos exercícios. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão. Vamos lembrar, esse lado é o negativo. Aqui é o lado positivo. Aí eu vou colocar aqui um resistor. Chamar ele de R1. Um outro resistor R2. E aqui eu vou colocar um outro dispositivo. A gente tem vários dispositivos nessa mesma malha. Esse dispositivo ele vai ser uma bateria que está carregando. É interessante porque aí eu já explico para vocês como é que vai ter que ser ligada a bateria que vai estar carregando. Então, bem aqui, vou chamar de ΔV da bateria. Então, bem aqui eu tenho uma bateria carregando. Notem o símbolo que a gente usa para a bateria, ele é igual ao símbolo que a gente usa para, o símbolo no circuito, para a fonte de tensão. A única diferença é que ela vai estar ligada ao contrário. Então, por exemplo, aqui eu tenho o terminal positivo da fonte ligado no terminal positivo da bateria que está carregando. Do mesmo modo, aqui o terminal negativo no terminal negativo da bateria que está carregando. Eu posso ter associações de fontes também. Então, se eu tivesse duas fontes associadas, eu tenho que botar elas dessa forma aqui. Tá? Apesar da gente não estar querendo, não estou por enquanto aqui falando em associação de fontes. Mas se eu fosse associar duas fontes, eu tenho que fazer desse jeito. Aí eu teria a fonte 1 e a fonte 2. A diferença de potencial entre esse ponto e esse seria a soma. Então, daqui para cá, o ΔV seria a soma
das duas tensões das duas fontes, tá bom? Mas aqui nesse caso, esse dispositivo está ligado ao contrário. Notem, o lado positivo dele está ligado no lado positivo da fonte, tá? Então isso aqui serve para a gente identificar que na verdade ele vai estar recebendo energia e não gastando energia, tá? Aqui não. Sim, mas aí o que a gente está interessado agora é em ver as regras de Kirchhoff. Então, a gente já viu a regra dos nós, vamos ver a regra das malhas. Quando a gente fala na regra das malhas, nós precisamos pensar em percorrer a malha. Então, isso aqui é um circuito de uma única malha. Eu posso partir de algum ponto qualquer e aí eu vou percorrer a malha. Então, eu vou sair caminhando aqui e passar por todos os dispositivos que estão nessa malha até voltar para o ponto de partida. Eu posso percorrer uma malha no sentido que eu quiser. Tudo que eu preciso fazer é voltar ao ponto de partida. Como quando eu volto no ponto de partida, a diferença de potencial total vai ter que ser zero, porque o ponto final é igual ao inicial, né? Nota, se a posição final é igual à inicial, não tem diferença de potencial. Então, o que a regra das malhas diz é que a soma das variações de tensão tá? Eu vou usar a palavra tensão como sinônimo de diferença de potencial. Então, a soma das variações de tensão ao se percorrer uma malha fechada é zero. Então, aqui a gente tem que analisar como é que a gente vai calcular essas variações de tensão, né? Porque a gente vai ter que somar as variações de tensão. Algumas das variações de tensão vão ser positivas, outras vão ter que ser negativas para que a soma seja igual a zero. Então, como é que nós vamos identificar corretamente os sinais das variações de tensão? Então, nós vamos ver aqui. Então, ao se passar por uma fonte, bateria ou capacitor, a gente vai olhar para o sinal das placas. Então, se eu estiver passando por uma fonte, desenhar aqui uma fonte, essa placa ela é negativa, a outra placa é positiva. Se eu estiver passando pela fonte nesse sentido aqui, a gente vai estar passando do potencial menor para o potencial maior. Então, isso significa que a tensão sofre um aumento, uma variação positiva. Tá? Então, nesse caso aqui, a variação de tensão é ΔV, que é igual a mais epsilon. É positiva, porque eu estou passando da placa negativa para a placa positiva. A mesma coisa vai acontecer com o capacitor. Eu tenho que olhar para o sinal das placas. E se eu estiver passando por esse dispositivo?
negativo, positivo, estiver passando por esse dispositivo dessa forma aqui, eu estou passando do potencial maior para o potencial menor. Então, tem uma diminuição de potencial ou diminuição de tensão. Então, nesse caso aqui, a variação de tensão passa a ser negativa. Mesma coisa para um capacitor. Né? Se estiver passando por um capacitor, a gente tem que olhar qual é o sinal das placas do capacitor. Então, uma das placas é a placa positiva, a outra é a placa negativa. Se eu estiver passando dessa forma aqui, a variação de tensão ela vai ser positiva, a capacitância C, variação de tensão ela é positiva, ou desculpe-me, eu estou passando do terminal positivo para o negativo. Então a variação de potencial é negativa. Eu tenho uma diminuição de tensão. Então, é menos carga do capacitor dividido pela capacitância B, que é a diferença de potencial entre as placas de um capacitor. Né? Se eu estiver passando do terminal negativo para o positivo, então, do negativo para o positivo, dessa forma aqui, aí a diferença de potencial passa a ser mais Q sobre C. Agora vamos ver no caso dos resistores. Então, no caso do resistor, a gente vai precisar olhar para o sentido da corrente. Então, nota, para fontes e capacitores, a gente precisa olhar para o sinal das placas. Quando a gente está olhando para os resistores, nós precisamos olhar para o sentido da corrente elétrica. Então, aqui eu tenho o resistor. E vamos supor que o sentido da corrente elétrica está indicado aqui. Esse aqui é o sentido da corrente elétrica, passando pelo circuito. Aí o resistor tem uma certa resistência R. E aí vamos supor que eu estou passando por uma malha, atravessando a malha, e quando eu passo por esse dispositivo aqui, eu passo nesse sentido aqui, que é o mesmo sentido da corrente elétrica. Nesse caso aqui, a diferença de potencial ela é negativa. Então vai ser I menos I vezes R. Se eu passar pelo resistor no sentido contrário da corrente, aí a diferença de potencial vai ser positiva. Então é isso aqui. Se a corrente estiver aqui, então aqui está a corrente elétrica, e aí eu passo por esse dispositivo no sentido contrário. Então, quando eu faço isso, a diferença de potencial ela vai aumentar. Ela é mais IR, que vai entrar na hora da gente aplicar a regra de Kirchhoff. Tá bom? Então, a ideia toda aqui é que se eu passo desse ponto para esse, o potencial ele aumenta. Aumenta de IR. Se eu passo desse ponto para esse aqui, aí o potencial já diminui da mesma quantidade.